Olá, seja muito bem-vindo a mais um Mão na Luva, onde a gente discute um conteúdo objetivo para te ajudar no atendimento clínico dos pacientes com DTM e dor orofacial. Meu nome é Tatiana Foscaldo e o tema de hoje é como diagnosticar o bruxismo da vigília. Então, pessoal, vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o diagnóstico, o processo do diagnóstico, dicas para te ajudar a fechar o diagnóstico de bruxismo da vigília, ok? Não vamos falar hoje do bruxismo do sono, nem da diferença entre eles, porque isso é abordado em outros conteúdos. E por que é importante você saber diagnosticar o bruxismo da vigília? Primeiramente, apesar da maior parte das pessoas pensar que o bruxismo do sono é o mais prevalente, os estudos vêm mostrando que o bruxismo mais prevalente é o da vigília, tá? Então a gente está falando de 8% nos adultos do bruxismo do sono contra 29%, 30% no bruxismo da vigília. Então, maiores as chances do teu paciente ter o bruxismo da vigília do que ter o bruxismo do sono. Então, é muito importante a gente saber diagnosticar, saber essas diferenças, para saber colocar cada um no seu quadrado e entender o que está acontecendo com esse paciente. É sono, é bruxismo da vigília, os dois, quem sabe, bruxismo primário, bruxismo secundário, né? Então, cada detalhe ajuda a gente a fechar um melhor diagnóstico. Bom, a gente já vai começar aqui mostrando novamente o consenso, né? Que foi uma reunião dos maiores estudiosos de bruxismo do mundo, onde eles se reuniram para decidir definições e conceitos com relação ao bruxismo. E esse consenso de 2018, pela primeira vez desde o estudo, da evolução do estudo do bruxismo na literatura, decidiu se separar, né, o bruxismo do sono do bruxismo da vigília. Então, se antes a gente dizia que o bruxismo era uma desordem com duas manifestações circadianas distintas, né? Acontece ou durante o sono ou durante a vigília. Agora, a partir de 2018, pela primeira vez se separou de vez, né? Então a gente tem o bruxismo do sono e o bruxismo da vigília. Há tempo a gente sentia essa necessidade de separar, porque eles são diferentes, se manifestam diferentes, têm fisiopatologias diferentes. E aí, finalmente, em 2018 aconteceu, e isso vai melhorar muito o nosso entendimento e as pesquisas com relação ao assunto bruxismo. Então, segue para vocês a definição do próprio consenso, né, onde eles definem bruxismo da vigília como uma atividade da musculatura mastigatória durante a vigília, caracterizada por contato dentário repetitivo ou sustentado e ou contração muscular estática e dinâmica, sem contato dentário, e que não é um distúrbio do movimento em indivíduos saudáveis. Então, a gente tem alguns pontos para falar dessa definição, né? Primeiro, notem que eles terminam a definição com não é um distúrbio de movimento, né? Então, isso, tanto para o bruxismo do sono como para o da vigília, é válido. A gente evita usar o termo desordem hoje em dia. E por quê? Né? Por que não é uma desordem? Se só tem consequência ruim? Né? Na verdade, os novos conhecimentos sobre o bruxismo secundário vem mostrando para a gente que o bruxismo pode estar associado a um algo a mais e, nesse sentido, ele funciona como um fator de proteção para o nosso paciente. Por conta disso, a gente vai evitar chamar o bruxismo de desordem. Vamos falar dele como um fator de risco ou um fator de proteção. Fator de risco a gente já está acostumado, né? O dentista está acostumado a olhar o bruxismo como um fator de risco. A novidade vai ser olhá-lo como um fator de proteção. Mas a gente vai abordar isso num outro conteúdo. Vamos voltar aqui para a definição. Uma atividade da musculatura mastigatória durante a vigília, caracterizada por contato dentário repetitivo ou sustentado e ou contração estática dinâmica sem contato dentário. Então, olha que interessante. O bruxismo da vigília não necessariamente precisa que haja o contato dentário.
vocês vão ver que muitos pacientes relatam, olha, eu não ranjo o dente, eu não aperto o dente, mas eu tensiono a musculatura. Eu contraio a musculatura da boca, eu jogo tensão, né? Isso me dá essa sensação de cansaço muscular, né? E isso é bruxismo da vigília, tá? Então, não necessariamente o seu paciente precisa relatar o contato em si. E por que é importante a gente saber desse detalhe da definição? Porque quando a gente fala de diagnóstico de bruxismo da vigília, o próprio consenso traz para a gente 3 momentos de diagnóstico, né? O diagnóstico possível, o provável e o definitivo. O diagnóstico provável é o quê? É o autorrelato. É o paciente que já traz para você esse diagnóstico, sozinho. Doutora, eu vim aqui porque eu tenho bruxismo. Eu vim aqui porque o meu dentista disse que eu tenho bruxismo, né? Ah, doutor, eu vim aqui porque eu tenho dor e eu acho que é porque eu tenho bruxismo. Então, esse é o autorrelato. Vem já do paciente para você. O autorrelato, ele não tem o mesmo poder de confiança do que quando você associa ele com outras medidas. Por isso que o diagnóstico só baseado no autorrelato, a gente diz que é possível. É possível que ele tenha? É possível. Mas é possível que ele não tenha, tá? Por exemplo, é muito comum na classe odontológica a gente ligar diretamente o bruxismo a sinais e sintomas de DTM, né? Então, o teu paciente, na verdade, ele tem uma queixa de DTM e o dentista acredita que a causa daquela DTM seja o bruxismo. Então, o paciente tem um diagnóstico de bruxismo meio confuso, porque, na verdade, acredita-se que tem um bruxismo que causa o DTM. Só que o seu paciente pode ter a DTM sem ter o bruxismo, tá? Ou pode ter o bruxismo sem ter a DTM. Então, é importante a gente aprender a separar essas coisas. Por isso que só o autorrelato não é tão confiável. A gente sempre procura um pouco mais. Então, a gente escuta o que o paciente trouxe, a gente pega esse autorrelato e tenta aprimorar o diagnóstico para um diagnóstico provável, onde eu associo esse autorrelato a sinais e sintomas clínicos, né? Como fadiga na musculatura, língua edentada, a linha alba na mucosa jugal. Alguns desses relatos auxiliam, melhoram o nosso diagnóstico. O próprio autorrelato pode ser melhorado. O paciente chega para você e diz que tem um bruxismo e você pode aprimorar isso com questionários. Por exemplo, existe um questionário que é o questionário de parafunção oral, em que um pedaço desse questionário são perguntas reservadas a atividades da vigília, né? Perguntas como: você range ou aperta os dentes quando está acordado? Você tensiona a musculatura da boca quando está acordado? Você joga a mandíbula para algum lado quando está acordado? Dentre outras perguntas, como você masca chicletes, rói unha, né? Então, é um questionário que tenta identificar se o teu paciente é um paciente parafuncional, que tipo de parafunção oral ele tem. O bruxismo da vigília pode ser uma dessas parafunções. Então, uma forma de melhorar esse relato é usar questionários validados como esse. Pode ser bem interessante. Então, a gente pode pegar esse autorrelato, melhorar ele um pouco com o uso de questionários, procurar por sinais e sintomas físicos, como a língua edentada, a hiperqueratose jugal, que é a linha alba, né? E o relato de dor e cansaço nessa musculatura ou na articulação durante o dia, né? Então, isso daria pra gente um diagnóstico de bruxismo do sono provável. Provavelmente, esse paciente tem. Uma coisa que é importante a gente saber, eu falei da situação 1, que é a situação que o paciente chega para você e já te relata: olha, eu tenho um bruxismo. Por qualquer motivo, ele já traz isso para você. Agora, a gente tem que lembrar que muitos desses pacientes com bruxismo da vigília não sabem que fazem bruxismo da vigília. Na verdade, eles acreditam que o que eles fazem, tocar dente ou apertar dente, é o normal. Eles não sabem que aquilo não é bom, que aquilo não é legal, né? Então, muitas vezes, no nosso processo de diagnóstico, nós temos que perguntar:
Poxa, você, por acaso, toca os seus dentes quando está acordado? Mantém os seus dentes juntos? Ou você tensiona essa musculatura sem tocar dentes? Ou você aperta os dentes quando está lendo, ou trabalhando, ou vendo televisão, ou malhando, né? Então, a gente tem que, se o paciente não te dá essa informação, a gente tem que investigar e perguntar. Pode ser que o seu paciente faça isso de uma forma semiconsciente, porque as parafunções têm esse caráter. O paciente faz de uma forma semiconsciente, ele nem repara que está fazendo. E aí nós temos que trazer essa atenção para a boca, né, para ele perceber se ele faz ou não. Então eu gosto de perguntar ao paciente: você já reparou se você mantém os seus dentes juntos? Muitas vezes o paciente fala assim: ué, mas não é para ficar junto? Aí você tem que dizer: não é para ficar junto. Os dentes, eles só se tocam nos momentos finais da mastigação. Se fora esse momento, seu dente está tocando, ou você está tensionando essa musculatura, ou apertando o dente, não é legal, tá? Isso pode estar agravando as suas queixas. Então, a gente tem que orientar, a gente tem que ensinar isso para o paciente, que muitas vezes ele não sabe. Quando o paciente se mostra em dúvida, e fala: na verdade, eu não sei, eu nunca reparei realmente, eu não sei se eu faço ou não. Eu gosto de pedir para ele puxar o ar pelo nariz, soltar pela boca, deixando o ar passar entre os dentes. Peço para ele repetir esse exercício 3 vezes e pergunto: quando está sentindo esse ar passando entre os dentes, esse espaço que ficou entre os dentes, você fica assim quando está parado, quando está repousado, quando não está conversando? Ou você está diferente disso, né? Então eu tento ajudá-lo a perceber. Muitas vezes eles respondem: não, os dentes ficam juntos, Quer dizer, juntos, não é para estar junto. E aí você tem que ensiná-lo o contrário. Ou ele fala: vou reparar, né? Vou reparar, e ele vai para casa com esse dever de casa, de prestar atenção como está a situação da boca dele nos momentos em que ele deveria estar com a boca relaxada, sem tocar dente, né? Então essa é uma estratégia que você pode usar. Então vamos recapitular até aqui. A gente falou do diagnóstico provável, que é baseado somente no autorrelato. O paciente te traz: olha, eu vim aqui, eu tenho bruxismo do sono. Ou você pergunta: você tem bruxismo do sono, bruxismo da vigília? E o paciente responde: sim, né? Quer dizer, é só o autorrelato, você não foi além disso. E a gente tem um diagnóstico provável. Como a gente pode, até mesmo dentro do diagnóstico provável, baseado só em autorrelato, melhorar isso? A gente pode usar questionários, como trechos do questionário de comportamento oral para parafunções. Isso pode te ajudar na clínica, você pode ter no seu consultório e pedir para o paciente responder, até mesmo antes de entrar na consulta, e aí você lê, né? Isso é uma estratégia. E a gente passa para um diagnóstico mais provável, onde a gente, além do autorrelato, a gente procura sinais físicos, né, como a língua dentada, a hiperqueratose jugal, e o relato de dor e cansaço na musculatura mastigatória durante o dia. E aí a gente tem um diagnóstico um pouco mais provável, com autorrelato e mais alguma coisa, né? E a gente pode agora aprimorar um pouco mais isso e um pouco mais além para fechar um diagnóstico definitivo. Então você ouviu o seu paciente, você investigou um pouco mais através de um questionário, você procurou sinais físicos. O seu paciente pode ir para casa orientado para prestar atenção: pô, será que eu faço? Como que está a minha boca, né? E na hora que ele vai para casa com esse dever de casa, você pode ainda assim melhorar esse dever de casa. Você pode dar para o seu paciente adesivos, né, que ele colhe no celular, no computador, no banheiro, no espelho do banheiro, né? E você conversa com ele: olha, quando você olhar esse adesivo, tenta lembrar como é que está a minha boca agora, né? Respira e pensa: como está a minha boca agora? E observa como se está ativo, se seu dente está tocando, se seu dente está apertando. Então você pode ajudar. Eu gostava muito de trabalhar com os adesivos. Por que hoje eu trabalho menos com os adesivos? Porque hoje a gente sabe que a gente pode conseguir um diagnóstico mais definitivo através dos métodos ecológicos de avaliação. Caramba, o que é isso? O que são
os métodos ecológicos de avaliação? São aplicativos, né? Então, a gente vive na era do celular, as pessoas estão o tempo todo com o celular na mão, né? E existem aplicativos para tudo, praticamente. Tem aplicativo que te lembra de beber água, tem aplicativo que ajuda o paciente no processo de parar de fumar, né? Então, quando a área de saúde usa dessa tecnologia para tentar alterar comportamento, a gente chama de métodos ecológicos de avaliação. Tá? E existem aplicativos para bruxismo, especificamente. E o consenso nos traz, a gente falou do diagnóstico provável, a gente falou do diagnóstico possível, e agora chegando no diagnóstico definitivo, segundo o consenso, se além do provável e do possível, o seu paciente tem uma resposta positiva aos aplicativos, aos métodos ecológicos de avaliação, você pode considerar um diagnóstico definitivo, né? Então, hoje a gente tem essa ferramenta fantástica que o seu paciente pode instalar no consultório e ir para casa usando. Então, vocês podem ver aí 2 aplicativos diferentes. O Desencoste Seus Dentes, que é um aplicativo fantástico, que foi criado por um brasileiro, e adoro o Desencoste, é muito prático, muito divertido de usar. A ideia é ajudar o paciente a perceber que ele faz esse bruxismo da vigília e alertá-lo, ajudá-lo também a diminuir esse bruxismo da vigília. E, mais recentemente, o Bruxep, né? O Bruxep, desenvolvido por um autor italiano, que eu acho que funciona muito bem para essa fase de diagnóstico. Como vocês podem observar, o Bruxep ele trabalha através de alarmes. Então, o celular do seu paciente apita e quando ele pega o celular, ele vê essa tela, né? Onde tem a pergunta, sua condição atual está como? Você está relaxado? Verdinho. Você está com seus maxilares contraídos sem os dentes em contato? O laranja, a opção laranja, né? A opção em rosa, você está com os dentes em contato? A opção em vermelho, claro, você está apertando os seus dentes? E a opção de vermelho escuro, você está rangendo os seus dentes? Então, gente, o bruxismo da vigília, o paciente também pode ranger. É muito comum eu escutar, não, doutor, eu não faço bruxismo, eu aperto. É bruxismo. Por quê? Porque as pessoas têm no imaginário que bruxismo é ranger. Ok, ranger também é bruxismo. Então, tanto o bruxismo do sono como o da vigília, eles têm vários comportamentos musculares. O paciente pode morder, pode ranger, pode apertar, pode contrair sem tocar dente, né? Então, é importante a gente saber isso. Então, o paciente, quando fala assim para mim, não, eu não faço bruxismo, eu só aperto. É bruxismo, tá? Você faz um bruxismo do tipo tônico, do tipo apertamento dental. Tá? E você pode ranger também. Então, o paciente pode ranger tanto dormindo quanto acordado, numa atividade mais fásica da musculatura mastigatória. Então, o alarme apitou, o seu paciente pegou o celular e se deparou com essa tela, onde ele pode responder: ah, não, eu estou com os meus dentes em contato. Ah, eu estou com meus maxilares contraídos sem tocar dente. Né? Então, ele vai lá e responde. E o aplicativo pega esses vários momentos da atividade durante a rotina do seu paciente e vai guardando essa informação. Então, o paciente usa ali por 2 a 3 semanas e olha que interessante, a gente tem no final um gráfico em pizza, né, que retrata o padrão de do seu paciente. Por exemplo, vocês podem ver na tela no gráfico da esquerda, uma paciente que respondeu 125 vezes ao alarme e que não tem nada verde no gráfico dela. Ou seja, nenhuma das 125 vezes que ela respondeu, ela estava com a boca relaxada. Ela passou a maior parte do tempo com os dentes, com a musculatura contraída, sem tocar dente, 48%. Depois, 39,2% ela apertando dente e 12,8% ela com os dentes em contato. Ou seja, 100% do tempo que ela respondeu o alarme, ela estava em atividade de bruxismo da vigília. Ela não mantinha essa boca relaxada em momento nenhum. Agora, olhe o gráfico da direita. É um outro padrão
de bruxismo da vigília, uma paciente com bruxismo da vigília ativo também, que passou 70% do tempo em atividade e 34% com a boca relaxada, né? Então você vê que nessa segunda paciente, a atividade mais comum é a de toque dentário. Então olha que interessante que o Bruxep traz para a gente, a capacidade da gente entender não só a frequência, né, o quanto de atividade esse paciente faz, o que te ajuda no diagnóstico, como avaliar que perfil de paciente é esse. Tem paciente que faz o tempo todo, tem paciente que o gráfico é todo vermelho. E tem paciente que já faz só em momentos de maior estresse ou de maior tensão. Então a gente consegue ter uma ideia melhor de como esse paciente é no dia a dia dele. E eu acho que isso ajuda muito, não só no diagnóstico, mas a ajudar o paciente a compreender e a trabalhar controlando essa atividade. Diferente do bruxismo do sono, no bruxismo da vigília, o paciente é bastante ativo em reduzir, né? Dado que ele está acordado, ele pode participar desse processo, tanto do processo de diagnóstico, quanto do processo de controle. E eu acho que para isso os aplicativos funcionam muito bem, eu não vejo por que não usá-los hoje em dia na clínica. Então eu uso, e uso muito mesmo. Todos os meus pacientes que eu desconfio de bruxismo da vigília, eles usam o Bruxep e a gente faz essa avaliação junto. E o paciente gosta de ter essa noção e de ver isso no gráfico. Funciona muito bem. Então, finalizando o vídeo de hoje, vamos fazer um resumo. Nós falamos sobre dicas para fechar o melhor diagnóstico do seu paciente que faz bruxismo da vigília. Então, seu paciente ele pode ter o autorrelato, né? Pode já te contar isso, ou você perguntar, você faz? E ele dizer, eu faço. Mas você pode aprimorar um pouco isso, você pode perguntar mais a fundo, utilizar as perguntas por exemplo, do questionário de parafunção oral, para perguntar mais a fundo, investigar mais a fundo se ele faz parafunção ou não, ou você pode ter o questionário no seu consultório e pedir para o paciente responder também é uma boa dica, aprimorando um pouco mais o diagnóstico. E aí você pega essa informação do questionário, do autorrelato, do que você investigou e pode associar com achados do exame físico. Não vamos esquecer que ao perguntar ao paciente, você tem que lembrar de orientá-lo do que é, porque pode ser que seu paciente faça, mas não saiba que faz ou acha que não faz, né? Então você tem que ajudar o paciente a trazer a atenção para a boca e reparar, será que eu estou tocando dente? Comumente o paciente bruxismo da vigília toca dente e acha que isso é normal. Ele fala, toco, como se fosse ok, como se fosse o bom de fazer. E aí a gente que tem que orientar e educar para que ele saiba que não é legal e possa perceber isso. E a gente finalizou falando dos métodos ecológicos de avaliação, que são os aplicativos, né? Que eu acho que é uma ferramenta fantástica, não tem por que você não utilizar junto do seu paciente. Na minha primeira consulta, quando eu desconfio, o paciente, na consulta mesmo, já baixa o aplicativo, eu já oriento como que usa, junto dele eu configuro o aplicativo, então você tem que entrar, usar. Uma dica boa baixe o aplicativo no seu celular, né? Porque aí você aprende a usar. E aí quando você sabe usar, você consegue orientar o paciente. Então, eu tenho sempre ele baixado para, se eu precisar, às vezes até por WhatsApp, orientar o paciente, entrar em definições, né, configurações, eu sei como usar. Então, o paciente ele já baixa e já sai com ele ativado do meu consultório para fazer essa investigação inicial. E o aplicativo vai me dar aquele gráfico que é bem visual, né? Olha, e aí eu digo para o meu paciente, olha o tanto de atividade de bruxismo de vigília que você faz. Quer dizer, quase o tempo todo você está com alguma tensão nessa boca e isso não é legal para você. Então, ou o contrário, tem paciente que o gráfico é todo verde. Então, olha, bruxismo da vigília não faz. Você tem essas suas queixas, mas realmente não está associado, não estão sendo perpetuadas por um bruxismo da vigília, porque você manteve a maior parte do tempo a tua boca relaxada, né? Então eu não vejo por que não usar os aplicativos, eu acho muito legal, acho que vocês deviam tentar. Bom, por hoje é só. Falamos aí um pouco sobre o diagnóstico do bruxismo da vigília, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, podem deixar um comentário, deixe seu like, se inscreva no canal do YouTube se você quer
participar de mais conteúdos como esse e até a próxima!